Fala pessoal, treino 3, treino da sexta-feira, tá? A gente vai começar a primeira parte com um trabalho de mobilidade mais específico. Vai ser um trabalho em que eu vou desafiar vocês no primeiro momento, aí no segundo momento vai ser um trabalho mais geral, ok? Então, no primeiro trabalho aqui de mobilidade de hoje, vocês vão ficar sentados no chão, tá? Abre a base aqui de um lado, essa perna ela vai ficar dobrada atrás, tá? Flexionada atrás, flexão de joelho, tá? A ideia para começar esse movimento o movimento dinâmico stretch é um trabalho de fortalecimento de mobilidade da cadeia posterior, tá? Muita gente tem dificuldade em fazer movimentos que exigem muito da cadeia posterior por ter um grau de encurtamento maior, tá? E com isso vai dificultar, isso pode ocasionar até lesões a longo prazo, curto a longo prazo. Então, para isso, decidi colocar hoje 2 séries de 1 minuto, tá? Para esse trabalho de mobilidade aqui. Primeiro, vamos lá, vai buscar a ponta do pé. No momento que você vai buscar a ponta do pé, você traz essa perna para cima, trocou, vai bater no pé, mudou. Sempre com mudança de direção. Tocou, 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 tocou. 2 séries de 1 minuto para esse trabalho. Fez uma série de 1 minuto, descansa 1 minuto a 2 minutos para refazer. Só são 2 séries, tá pessoal? Primeiro trabalho de mobilidade. Segundo trabalho de mobilidade, fica em pé. 2 séries também, tá? De 5 repetições, tá? Para cada lado dos trabalhos de mobilidade que eu vou fazer agora. Ok? Primeiro trabalho, base embaixo do quadril, joelho sempre reto, deixa o braço estendido acima da sua cabeça, o outro braço ele vai deslizar na sua perna. Então, ao mesmo tempo que você vai descendo aqui, ó, você vai descer, olhar para o primeiro punho, toca lá na ponta do pé, subiu. Douglas, eu não consigo tocar na ponta do pé. Vai ao máximo que você conseguir. São 5 repetições de um lado. Terminou, troca de mão. 5 repetições do outro lado, sempre escorrega na mão. Não esquece. Quando terminar esse trabalho de 5 repetições de um lado, 5 repetições do outro, tá? Vocês vão para o chão, vou fazer esse movimento. Avançou, tá? Nessa posição, as 2 mãos no chão. Avançou nessa posição, traz o pé para trás, entrou, avança, entrou, avança olhando para frente, entrou, avança olhando para frente. São 5 repetições de cada lado, 10 no total, tá? Primeiro trabalho, 5 de um lado, 5 do outro, 10 repetições totais no chão, depois fica em pé. Você vai fazer 5 inchworm. O inchworm é um trabalho de caminhar com a mão, tá? Com flexão, com extensão do tronco. Então, desceu, caminhou com a mão, vai ao máximo que der, chegou aqui, desce o quadril, olha para cima, voltou, caminhando com o joelho reto, vai ao máximo que der, não conseguiu, flexiona um pouquinho o joelho e fica em pé 5 vezes. São 2 séries, tá? De 5 trabalhos tocando contra o pé, 10 repetições, avanço com entradas, depois 5 inchworm. Fala pessoal, segunda parte do treino de hoje, tá? O trabalho de fortalecimento de cadeia posterior unilateral, tá? Depois vai ser bilateral, que é o tempo da lift, e depois o trabalho de remado unilateral, tá? São 3 exercícios. O primeiro exercício de hoje vai ser um trabalho unilateral, ok? Um stiff unilateral. Na segunda-feira passada, a gente fez um stiff bilateral. Hoje a gente vai fazer um stiff unilateral, um estímulo diferente, ok? Então vamos lá. Primeiro, pega o dumbbell ou o kettlebell, tá? Vai depender do material que você tem disponível em casa. Pegou o dumbbell ou o kettlebell, distribui o peso do seu corpo, tá? Para a perna que vai ficar no chão, ok? O dumbbell deve ficar ao mesmo lado da perna que vai para trás, ok? Então, sempre flexiona o joelho, bloqueia o joelho sempre flexionado, deixe essa mão aberta, ombros para trás. Nessa posição, distribui o peso para a base de apoio que vai ficar no chão, tá? Desce em direção ao chão, dando em direção ao chão, perna para cima, desce o máximo que der, subiu, pé no chão, olha para frente. Para onde meu peito aponta, pessoal, vou olhar sempre. Então desce o máximo que der, faz esse movimento devagar, tá? Desceu o máximo que der, perna para cima, subiu, olha para frente. Peito para baixo, dando para baixo, olha para baixo, subiu, pé no chão, peito para cima, olha para cima.
São 8 repetições de um lado, terminou? Troca dumbbell de mão, peso do corpo distribuído para outra base, braços ao lado, repete devagar, 8 para baixo, 8 para cima. Eu quero que vocês realizem esse movimento, tá? Descendo bem devagar, subindo devagar também, 3 segundos descendo, 3 segundos subindo, como a gente fez no trabalho da segunda-feira, tá? Professor, eu não consigo ficar com o meu peso somente em uma base de apoio, realizar movimentos laterais que exijam uma certa complexidade. Você pode fazer uma segunda opção que eu vou falar agora, que é o Dint March. O Dint March é um trabalho de fortalecimento unilateral também, só que realizando passadas, segurando o implemento à frente do seu corpo. Então, como é que é o Dint March? Segura a base, o dumbbell da frente ou o kettlebell, tá? O lateral disponível aí. Base, perna curta, essa passada deve ser curta. Ombro para trás, você vai descer em direção ao chão, tá? Subiu, dá um passo à frente, desceu, subiu, passo à frente, desceu. Tá sempre segurando os ombros para trás e realizando a passada curta. A ideia é que o quadril vai lá para trás, o dumbbell em direção ao chão. Subiu, passada curta, quadril trás, dumbbell em direção ao chão. 16 passos para o benchmark. Descansa 1 minuto ou 30, tá? Para repetir. São 3 séries de 8 8 ou 16 passos de benchmark. Beleza, pessoal? Segunda parte do fortalecimento, tá? Tempo da lift. Por que, Douglas? Tempo da lift? Porque você vai executar o movimento, tá? De forma lenta, tá? Descendo e subindo hoje o movimento da lift. O material que você tem aí disponível, eu vou mostrar com o par de dumbbell ou com o kettlebell. Se você tiver uma barra em casa, dá para fazer esse trabalho com barra em casa, tá ok? Se você não tem nenhum material disponível, tá? Pega um par de, se você não tem nenhum, pode pegar um par de desinfetante, algum material que tem disponível no seu carro, ok? Então, tempo da deadlift, vamos lá, são 3 séries. Primeira série, 12 repetições e as outras 2 séries, 10 repetições, tá? Pegou o par de dumbbell, sempre flexiona aqui, ó, tá? O punho, juntou os pés para facilitar a passagem do dumbbell e não bater no joelho. Ombro para trás, desce, tá? 3 segundos, 1, 2, 3, bateu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bateu, 1, 2, 3. Primeira série, 12 repetições, descendo 3 segundos, subindo 3 segundos, tá? Segunda série, vou mostrar com o kettlebell, aqui, vou mostrar com o kettlebell, também dá para fazer isso aqui. Base um pouco mais aberta para facilitar a passagem do kettlebell entre pernas. Ombro para trás, segunda série, são 10 repetições, só que um detalhe, são 4 segundos descendo agora e 4 subindo. Desceu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Segunda série, 10 repetições, 4 segundos descendo, 4 segundos subindo. Para a terceira série, são 10 repetições também, só que com um detalhe, 5 segundos subindo, 5 segundos descendo. Ok? Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp. Fala pessoal, terceira parte do fortalecimento, tá? Vai ser um trabalho de remada unilateral com kettlebell ou dumbbell, ok? São 3 séries de 7 repetições para cada braço. Primeiro, posição inicial, pega o dumbbell no chão, tirou base embaixo do quadril, tá? Deixa o joelho reto, contrai forte o abdômen, deixa esse braço de lado. Puxa o dumbbell ou o kettlebell até a altura do peito, o cotovelo sempre mais alto com a articulação do punho. Desce o máximo que der até fazer a extensão completa, 7 repetições devagar. 3 segundos descendo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? 7 de um lado, 7 do outro. Se você não tem dumbbell, pode fazer o trabalho no kettlebell. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? Para finalizar a parte do fortalecimento. Fala pessoal, olhe no dia 5 séries, tá? Para 3 movimentos. Primeiro movimento são 60 saltos da corda. Se você não tem corda em casa, 30 polichinelo. Então, pegou a corda, primeiro movimento de hoje, 60 saltos da corda. Terminou, Douglas, não tem corda, 30 polichinelo. Primeiro movimento, 60 e 30. Segundo movimento de hoje, 12 dual dumbbell deadlift. Se você não tem um par de dumbbell, pode fazer como quero ver. Eu vou mostrar as duas opções. Com o par de dumbbell, juntou bem a base, flexiona o punho, dumbbell direcionado no chão, bateu,
Subiu, fica em pé. Deu, subiu. 12 vezes. Douglas, não tem um pai de dano. Pode fazer. Não quero bel. Sempre ombro para trás, contrai forte o abdômen, ok? 12 e 12. Terminou? Deitou dumbbell, tá? Vocês vão fazer 6 lateral bunks, que é o bunk lateral. Então deitou. Salta, conta 1, 6 repetições. Tá? 5 séries, 60, 12, 6. Tentar finalizar no menor tempo. Tá ok? Estruture sempre 2 minutos para cada round, 12 minutos. Eu quero ver quem termina esse WOD em 10 minutos. Valeu! Pessoal, finalizou o WOD, tá? Vamos pro WOD 2. Tá? WOD 2, o que é que eu quero que vocês façam? Como eu deixei escrito lá na descrição do treino, são 5 minutos somente de descanso assim que terminar o WOD. Então terminou o WOD, marca 5 minutos no seu relógio no celular, tá? Espera o tempo passar. Quando terminar os 5 minutos, toma água, descansa um pouquinho sentado, vai entrar no remote com duração de 9 minutos. São 3 séries. Minuto 1, um exercício, minuto 2, outro exercício, minuto 3, outro exercício, tá? É um de 9 minutos, 3 séries. No minuto 1, você vai fazer 40 segundos, tá? De half burpees. Half burpees é o meio burpee. Para esse trabalho aqui, eu vou querer que vocês não precisem saltar e nem precisem deitar. Então, half burpees, 40 segundos, minuto 1 de half burpee. Descanse os 20 segundos restantes. Quando trocar minuto, vocês vão realizar, tá? O squat equilibrado. O squat equilibrado, desceu, girado, subiu. Subiu. Squat equilibrado. Se você achar que está fácil só com o peso corporal, pode pegar um dumbbell ou um kettlebell, deixa no peito. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Tá? 40 segundos desse trabalho, 20 segundos restantes. Descansa. Quando trocar minuto, você vai fazer 20% twist. Nesse terceiro minuto eu estou terminando o número de repetições. Tá? Então desceu, distribui o peso aqui, ó. Tira a perna. 1, 2, 3, 4, 20 repetições. Pode ser também ser feito com o kettlebell. Terminou? As 20 repetições vai dar em média de 20 segundos. Descanse 40 segundos restantes e repete novamente. As séries são 3 séries. Nesse irmão não tem 1 minuto 4 de descanso. Valeu e até amanhã.